A Assembleia de Deus Central, em Nova Friburgo, apresenta Momentos com Deus. Olá, tudo bem? Prazer estar com você mais uma vez na sua casa, no conforto do seu lar. Eu quero te agradecer a sua recepção, a sua audiência. Obrigado por nos assistir. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem bacana. Gostaria que você lesse comigo, ou anotasse para ler, ou só ouvisse, fique à vontade. Neemias, capítulo 1, versículo 11. Diz assim: Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então, era eu copeiro do rei. Neemias, ele é um personagem muito conhecido da Bíblia. A gente, com certeza, você já ouviu falar dele, o copeiro do rei, as frases célebres que existem no livro de Neemias, tipo, eu estou fazendo uma grande obra, não poderei descer, e outros assuntos que excelentes pregadores usam o livro de Neemias como base. Mas o que eu queria ver com você hoje é um pequeno detalhe. Por exemplo, alguns escritores dizem que Neemias não foi cativo. Ele nasceu já no cativeiro. Ou seja, quando o povo de Jerusalém foi levado para o cativeiro, Neemias não era nascido. Ele nasceu já no governo do rei Artaxerxes, lá naquele reino, ele já nasceu escravo. Ele já foi uma segunda geração, vamos colocar assim, dos exilados. Ele não saiu de Jerusalém, então ele não conheceu Jerusalém. Ele não viu a formosura de Jerusalém, ele não viu o poderio político de Jerusalém, ele apenas ouviu falar de Jerusalém. Isso me despertou muito, porque ele se preocupou com uma coisa que às vezes a gente não se preocupa tanto, com a história. Porque depois você lê com calma o livro de Neemias, pelo menos os primeiros capítulos, e ele diz que surgiu notícia, alguns exilados chegaram até ele onde ele estava, e ele perguntou, olha, como é que está Jerusalém? Como é que está a cidade? Uma cidade que ele só ouviu falar, uma cidade que ele não conhecia. E ele então se preocupou com essa cidade. E falaram com ele, olha, os muros estão queimados a fogo, as portas estão queimadas, há uma destruição geral e quem está lá está infeliz ainda. E o interessante é que ele podia dizer, tá, que pena, né? Mas não, ele se condoeu, ele sentiu alguma coisa. E esse texto que nós lemos, capítulo 1, versículo 11, é uma oração que ele faz a Deus. Ele fala, olha Deus, eu sei da história, eu já ouvi do Senhor, eu já ouvi da história toda, e eu preciso fazer alguma coisa. Então eu peço ao Senhor o seguinte, me dê graça diante desse homem. Qual homem? Do rei. Me dê graça diante dele, eu preciso, porque eu sou escravo. E ele vai até o rei, aí você já conhece essa parte da história, ele aparece, a Bíblia, segundo a Bíblia, com seu semblante caído, com seu semblante de tristeza, e o rei pergunta para ele, olha, o que está acontecendo?
Você nunca esteve triste diante de mim, isso aí é tristeza de alma, isso aí você está com o coração amargurado. O que está acontecendo com você? E ele faz então o seguinte comentário: como eu poderia estar alegre, sabendo da cidade do túmulo dos meus pais, onde os meus pais estão sepultados, está destruída? Eu quero parar por aqui, por enquanto. A história. Você já parou para analisar a história que você vive? Você já parou para analisar quem é você até o dia de hoje? Tudo que ficou, tudo que foi causador, motivador de ser quem você é. Tudo que aconteceu na sua vida até hoje tem um resultado. E esse resultado é você. Sou eu. Eu sou o resultado das minhas experiências, eu sou o resultado da minha história. Talvez tenha existam capítulos na sua vida que só você conheça. Talvez tenham momentos na sua vida que só você consiga entendê-los e ninguém mais consegue entender. Aí vem essa história que te formou, que fez quem você é hoje. E aí, eu quero, não é me intrometer na sua vida, mas quero bater um papo com você, um papo bem aberto, uma discussão saudável. Porque talvez você seja uma pessoa amarga, talvez você seja uma pessoa frustrada, uma pessoa decepcionada, mas tudo isso, a frustração, a amargura, a decepção, são resultados de capítulos da sua história. Talvez não, você seja uma pessoa extremamente extrovertida, alegre, feliz, que também esse comportamento é um resultado de capítulos da sua história. Ou seja, a pessoa é a soma de tudo aquilo que ela viveu até agora. Uns conseguem... Vou falar uma coisa? Uns conseguem fingir maravilhosamente bem. Outros não. Outros conseguem realmente superar algumas coisas. Outros conseguem realmente conviver com algumas coisas. Outros não. Outros não estão nem aí para a vida. Tanto faz como tanto fez. Se chover tá bom, se não chover tá bom também. Ou seja, cada um é de um jeito. E essa particularidade é linda demais. Porque além de sermos indivíduos, além de termos as nossas particularidades, nós temos uma coisa em comum. Deus nos amou. Do seu jeito, do meu jeito, da sua maneira, da minha maneira, com as suas qualidades, com as minhas qualidades, com os seus defeitos, com os meus defeitos. Só que às vezes a gente pensa muito naquela música daquele cantor famoso, sabe? Sei que suas qualidades encobrem seus defeitos. Tem isso? A gente às vezes pensa muito nisso. A pessoa, para ser boa, ela tem que ter mais qualidades do que defeitos. Não. A pessoa é boa. Às vezes, a vida lhe ensinou de uma forma diferente que a outra. Mas aí você vai falar comigo: ih, rapaz, você não conhece o vizinho que eu tenho, você não conhece a minha vizinha, você não conhece o meu parente, você não conhece a minha tia doida, você não conhece a minha sogra. Tudo bem, talvez eu não conheça realmente. Mas todos têm qualidades. O que falta, às vezes, é a nossa história ser trabalhada para que essas qualidades apareçam. O que falta, às vezes, é a nossa história ser reestruturada. E como é que se reestrutura uma história? Já que história é resultado de fatos passados. A gente consegue voltar no tempo? Não, não consegue voltar no tempo. Mas a gente consegue olhar para frente. E se a tua história hoje não está te satisfazendo, se a tua história hoje não está bacana, se a tua história hoje não está legal, que tal reestruturar o seu pensamento para o futuro, para que lá na frente a sua história se torne uma história diferente? Que tal a gente olhar para os nossos dias hoje e colocarmos numa balança: poxa, a minha vida está compensando estar do jeito que ela está? Ou eu gostaria de ser diferente? Que tal hoje nós precisássemos fazer a mesma oração que Neemias fez?
Senhor, me dá graça diante deste homem, mas não diante de um rei, às vezes diante de nós mesmos. Senhor, eu preciso da tua graça para eu me conhecer, para eu mudar a minha vida, para eu ser alguém diferente. Porque eu não quero dizer para você que você é um sofredor, coitadinho, passou por tanta coisa. Não, já passou. Do momento que eu comecei a falar, do momento que você começou a me ouvir, já se passaram 10 minutos. E esses 10 minutos são uma história. O que eu quero é que a tua história e a minha história, lá na frente, sejam contadas com sorriso, com paz no coração, com alegria. Eu quero que daqui a 10 anos, quem sabe você vai se lembrar desse programa e vai falar, poxa vida, um dia o Marcelo falou uma coisa e eu abracei aquilo e eu mudei a minha história. Mudei a maneira de eu ver os meus fatos, a minha história, eu mudei isso. E é isso que eu quero, que você mude para melhor, como eu preciso mudar para melhor. Aí a gente olha para Neemias. Neemias vai diante do rei, o rei lhe pergunta por que da tristeza, ele fala que é por causa da cidade, e fala do sepulcro dos seus pais, onde seus pais estão sepultados, ou seja, onde está a minha história, onde está a origem da minha história. A origem da minha história está toda destruída, é isso que ele está falando com o rei. E ele fala com o rei, eu preciso que o senhor me ajude a fazer algo diferente. Eu preciso que o senhor me apoie a fazer algo diferente. Aí a gente esbarra numa outra palavrinha, apoio. De repente você vai falar assim, Marcelo, é tão fácil você falar isso. Cara, eu não tenho ninguém que me apoie. Tudo que eu penso, tudo que eu tento, as coisas dão erradas, as pessoas falam que eu não vou conseguir, as pessoas falam que não vão prestar. Queria estar trabalhando, mas eu estou te vendo porque eu não tenho emprego. Queria estar descansando, mas não posso descansar, por isso que eu estou te vendo, porque eu estou sem sono. Sabe, vários motivos a gente vai olhar e falar assim, eu não tenho apoio. Qual apoio você precisa? Apoio financeiro? Sei. Apoio social? Às vezes é só uma palavra de alguém, um incentivo de alguém, olha, não, você vai conseguir, vai dar certo. Você é uma boa pessoa, é só um momento, talvez seja isso. E Neemias então vai a quem podia resolver o problema dele naquela época, que era o rei. Ele vai diante de alguém que tinha condições de solucionar, e ele fala, olha, o que eu preciso do senhor hoje é que o senhor me dê cartas para eu atravessar o seu reino, e que o senhor me dê vou usar um termo bem nosso, uma requisição de compra, para eu poder pegar o material que eu preciso para reconstruir a base da minha história. Difícil, né? Porque às vezes a base da nossa história tá ruim, tá complicada demais. Talvez a base da nossa história esteja totalmente contaminada. Mas Neemias foi. O rei lhe deu autorização, ele foi, ele construiu, ele reconstruiu, e o mais legal de tudo, ele sabia que estava dando certo. Por quê? Você já parou para pensar por que ele sabia que estava dando certo? Porque surgiram os inimigos dele, os adversários dele, pessoas que não tinham nada a ver com isso, pessoas que preferiam ver a história dele destruída do que vê-la reconstruída de uma forma diferente. Ele esbarrou com pessoas que, para essas pessoas, era melhor as portas de Jerusalém continuarem queimadas, os seus muros destruídos, do que querer mudar isso. Eles quiseram destruir uma ideia de reconstrução. Às vezes a gente pensa assim, não, se Neemias fosse destruir o muro, ele encontraria mais inimigos. Mas não. Porque para destruir a tua vida, você vê como é que é fácil. Você já viu como é que surge amigo para destruir a vida? Vamos beber? Vamos! Uhul!
Tá cheio o balcão de gente lá e a mesinha do bar, aquele movimento todo. Vamos usar uma droga? Tá cheio de gente para poder apoiar e tal. Para a destruição o caminho é muito mais fácil. Agora, quando você fala assim, vou mudar de vida, aquele seu pseudos amigos, eles somem. Não foi assim com a parábola do filho pródigo? Eu sempre falo, a parábola do filho pródigo mostra os verdadeiros amigos do copo. Enquanto o copo está cheio, eles estão lá. Eles vão usar o copo e vai todo mundo embora. Por quê? Porque querem usufruir. Você se lembra que eu falei que todo mundo tem qualidade? As pessoas querem, não são todas, lógico, nunca generalizando, mas muitas pessoas estão do seu lado só por causa das suas qualidades, enquanto estas qualidades estejam trazendo vantagem para ela. Porque o dia que as tuas qualidades não trouxerem mais vantagem para ela, a tua qualidade não importa mais. E todos temos qualidades. Todos temos. Vamos tentar visualizar a tiazinha, a vovozinha, sabe? Quando ela era mais nova, as festas, os almoços, os jantares, as confraternizações que se fazia na casa dela, porque a vovó cozinha, que é uma beleza. Nós temos que fazer lá na casa de mamãe, porque a mamãe cozinha, que é uma maravilha. Aí junta aquele monte de filho, nora, neto, genro, aquela parentada toda para aquela festa bonita. Aí, de repente, a vozinha vai caducando por causa da idade, a mãezinha vai não podendo mais fazer tantas coisas como fazia, e aí a gente vai começando a deixar de lado. Vamos lá na casa de vovó? Não, vovó não está falando coisa com coisa. Vamos lá na casa de mamãe? Não, a casa de mamãe já não está tão mais legal do jeito que estava. Por quê? Porque muitas qualidades delas já não trazem mais lucro para nós. E dá-se como a fala de uma pessoa muito importante a seguinte questão: os que te criticam nunca fazem a mesma coisa que você faz. Sempre fazem menos coisas do que você faz. Ou seja, os seus críticos sempre estão abaixo de você, nunca acima. Porque quem está acima não critica ninguém. Agora, os que estão abaixo criticam. Você sempre vai ter, como os personagens bíblicos, que perseguiram Neemias, você sempre vai tê-los. Você sempre vai ter pessoas perseguindo eles. Bom, esse muro vai cair, uma raposa vai esbarrar e vai derrubar. Vem aqui que a gente precisa conversar com você. Você sempre vai se esbarrar com pessoas que queiram lhe destruir. Só por causa de uma coisa. De você. Às vezes você pode perguntar assim, poxa, mas o que eu fiz para essa pessoa não gostar de mim? O que eu fiz para essa pessoa me perseguir? O que eu fiz para essa pessoa querer me prejudicar? Sabe o que você fez de errado? Vou te falar o que você fez de errado. Você nasceu. O seu erro foi ter nascido. Se você não tivesse nascido, essas pessoas não iam perseguir você, mas iam perseguir outros. É assim mesmo que a vida funciona. É assim mesmo que as coisas acontecem. Por isso que quando você olhar para a tua história, preocupe-se primeiro com você, com a tua história. A tua história está te satisfazendo? A tua história está te fazendo feliz? A tua história está te trazendo orgulho? Bacana, vá adiante. A tua história está meio conturbada? Essa não dá mais para mudar. Mas para daqui a uma semana dá para mudar. Para a tua história que vai acontecer daqui a uma semana, daqui a duas, daqui a um mês, daqui a um ano, isso dá para mudar com certeza. É só você confiar em Deus. É só você fazer a oração que Neemias fez. Senhor, ouça a oração dos homens que querem te temer. Neemias está dizendo, olha, eu tenho certeza que tem gente que quer te adorar, Deus, então fortaleça eles. E eu tenho certeza que tem capítulo na tua história que você gostaria de apagá-los, mas não pode mais. Mas mudar você pode.
Mudar você pode. Porque ninguém. Porque Neemias era um ninguém. Neemias era um escravo. Neemias era um empregado do rei. Você vai falar, Marcelo, mas ele era o copeiro mais importante do reino. Você já viu a importância desse copeiro? A importância desse copeiro era assim, chegava a bebida para o rei, Neemias tinha que dar o primeiro gole. Chegava a comida para o rei, a primeira garfada era de Neemias. Para saber o quê? Se estava envenenado. Se tivesse envenenado, quem ia morrer era Neemias, não era o rei. Então ele não era o mais importante, ele era uma cobaia. Ah, mas ele estava próximo do rei. Mas você não viu o medo que ele tinha do rei notar que ele estava triste? Você não viu que ele ora para Deus e fala assim, eu nunca tive assim na presença dele, eu não sei qual vai ser a reação dele. Nem triste ele podia ficar. Está se identificando com Neemias? Tem que estar sempre com um sorriso de orelha a orelha? Não tem coisa pior do que a gente ter que mudar os nossos sentimentos. Não existe nada pior do que o triste fingir que está alegre, o desanimado fingir que está animado, o depressivo fingir que está tudo bem. Não tem nada pior. Por quê? Porque vivemos numa sociedade que nos cobra perfeição. Vivemos numa sociedade em que todo mundo tem que estar rindo, todo mundo tem que estar feliz. Hoje, por exemplo, no dia dessa gravação, está um frio terrível. Está frio, minha mão está gelada. Serginho, que está me filmando, está todo agasalhado. Pastor Pedro está aqui, está todo encolhidinho. E eu estava de cachecol. E o pastor Pedro falou assim, pastor, fica com cachecol. Eu falei, não vou ficar. Vai que no dia que forem me assistir esse programa, tá um sol terrível. Vai que. A gente sempre se preocupa com o vai que. Estou triste hoje, mas vai que eu encontro uma pessoa e ele vai notar que eu estou triste. Qual o problema de você estar triste? Qual é o problema de você não estar bem hoje? Qual é o problema se a tua história te machucou até hoje? É tua. Infelizmente, eu não posso fazer nada para mudar a tua história hoje. Ou melhor, eu posso te ajudar a mudar a tua história. Porque nós vamos orar. E a gente podia até repetir a oração de Neemias, que encaixa muito bem. Senhor, anima o coração daqueles que querem te temer. Porque se você quiser temer ao Senhor, se você quiser adorar ao Senhor, se você quiser servir ao Senhor, fale com Ele. Seja o mais sincero que você puder para Ele. Fala, não estou feliz, não estou alegre, estou mal. Ou então, não, estou muito bem. Seja você, porque você é o resultado das suas histórias. Agora, nunca desvalorize a sua história. Ela formou você. E você é especial. Você pode não ser especial para um montão de gente. Você pode ser criticado por outro tanto de gente. Você pode ser humilhado por outro tanto de gente. Agora, nunca quem está acima de você vai te criticar. Nunca quem está acima de você vai te humilhar. Todas essas pessoas que fazem isso é porque fazem muito menos do que você faz. Todas as pessoas que criticam você é porque não tem a competência que você tem. Então confie em Deus. Quer mudar a tua história? Vamos orar, Deus vai mudar a tua história. Quer permanecer na tua história? Amém. Mas seja feliz com ela e nunca se esqueça que você é a bênção que Deus precisa que você seja. Deus escolheu você do jeito que você é. Ele amou você do jeito que você é. E nada que você faça, vai diminuir o amor que Deus tem por você. Nada. Porque Deus não amou o perfeito, Deus amou o homem. E o homem nunca será perfeito. O homem nunca foi perfeito. Tranquilo? Vamos orar? Deus, nós te louvamos. Obrigado por esse momento e obrigado, Senhor, por me permitir entrar nesta casa. Eu não sei a história que essa pessoa está vivendo, eu não sei o momento que ela está vivendo, mas uma coisa eu sei com certeza. O Senhor a quer abençoar ainda mais. E eu te peço então, entra com providência nesse lar. Traz a alegria ao entristecido, traz o ânimo ao desanimado,
traz a paz ao aflito. E, Senhor, se for desejo dos ouvintes, de algum deles, pelo menos, de mudar a sua história, que o Senhor entre com providência e que a história dele de hoje adiante seja completamente mudada, mas que tudo que acontecer seja para a glória do Teu nome. Te louvamos, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Mais uma vez, muito obrigado por me receber. Tendo um tempinho, podendo e querendo, a nossa igreja está localizada na rua Mato Grosso, número 9, perto do Country Club. E estamos aguardando você para poder participar conosco. Deus abençoe você. Um abraço meu, da Assembleia de Deus Central de Nova Friburgo, o pastor Marcelo Santos. Fique com Deus.